De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. No programa passado, nós conversamos um pouquinho sobre aquilo que André Luiz nos ensina no livro No Mundo Maior, a respeito do nosso cérebro, da nossa casa mental. E hoje, no programa de hoje, a gente vai tentar entender um pouco na prática como que isso funciona. Só uma breve recapitulação para a gente se lembrar daquilo que conversamos no nosso último programa. A casa mental, ou seja, o funcionamento do nosso cérebro, ele se dá em 3 partes do nosso sistema nervoso central. A parte mais primitiva, que fica na região mais baixa aqui do nosso cérebro, que pega o tronco cerebral e a medula espinhal, que é essa que corre dentro da nossa coluna, de onde saem os nervos, e o tronco cerebral, que é aquela região que controla todas as funções fisiológicas do nosso corpo. É a parte mais inicial do nosso cérebro. Depois temos o córtex motor, que é toda aquela parte que reveste o nosso cérebro, né, toda aquela substância que está revestindo o nosso cérebro. E temos o lobo frontal, que é esse que está bem aqui, atrás da nossa testa, permitindo com que seja a nossa estrutura mais avançada do nosso cérebro, é o que nos diferencia do restante dos animais. André Luiz fala que na parte mais baixa, no cérebro inicial, medula espinhal, tronco cerebral, é onde a nossa mente trabalha a memória, o automatismo, ou seja, aquelas atitudes, ações que já são automáticas, que nós herdamos já ao longo das milhares e milhares de reencarnações que nós já apresentamos. No córtex motor é onde está a ação da nossa vontade, do esforço, da questão da vida presente, do trabalho, da dedicação que nós temos na vida presente. E no lobo frontal é onde se manifestam as noções superiores da vida, as metas superiores, os valores superiores, os ideais de vida. É a parte mais nobre do nosso cérebro. É a que permite com que nós possamos nos conectar com a espiritualidade maior, que permite com que a gente possa se manter, por exemplo, em prece, em meditação. O lobo frontal ele é uma estrutura bastante essencial para esse tipo de função. Então, entendendo, fazendo essa breve recapitulação, quem tiver interesse é só ouvir o programa passado, a gente não vai repetir tudo o que a gente falou, mas só para a gente entender essas 3 partes e lembrar que essas 3 partes elas estão tanto no cérebro do corpo físico quanto do perispírito. Lembrando que o perispírito tem um corpo muito parecido com o corpo físico. Eles são estruturas muito semelhantes. No programa de hoje a gente vai contar um caso que o André Luiz relata lá no livro No Mundo Maior, que é o caso do Pedro e do Camilo. Para a gente entender o funcionamento desse cérebro, o que aconteceu com esses dois? O Pedro foi uma pessoa que cresceu, ele era órfão já muito jovem, e ele praticamente foi cuidado pelo Camilo como se fosse um filho, mas na verdade ele trabalhava para o Camilo. Mas o Camilo tratava ele, cuidava dele como se fosse uma pessoa querida, uma pessoa da família, e o Pedro cresceu dessa forma. Chegou num determinado ponto, assim, que o Pedro atingiu uma determinada idade, que ele queria, vamos dizer assim, a sua independência. E ele então foi conversar com o Camilo e pediu que o Camilo pagasse o Pedro por tudo aquilo que o Pedro trabalhou ao longo da sua vida. Ele foi trabalhando para o Camilo. Então, trabalhava na empresa do Camilo. Mas o Camilo falou, poxa vida, eu acho que eu já paguei isso. Por quê? Porque eu cuidei de você. Porque eu já fiz tudo por você e tal.
você trabalhou, mas em troca eu te dei todo esse cuidado. Mas o Pedro não entendeu dessa forma, e foi um momento em que o Pedro ficou muito revoltado. Ele realmente perdeu a cabeça e, nesse momento de conversa, ele acabou assassinando o Camilo. Ele cometeu um assassinato, com aquela coisa de eu quero aquilo que é meu. Esse assassinato acontece dentro da empresa lá, onde o Camilo era dono, num momento em que só tinham os dois, então ninguém assiste, ninguém presencia esse crime. O Pedro vai ao cofre, ele tinha acesso ao cofre, sabia, né, a senha para entrar ali no cofre, ele acessa o cofre, ele pega um dinheiro grande, uma porção grande de dinheiro, mas que era, vamos dizer assim, não era tudo aquilo que o Camilo tinha guardado, o Camilo tinha muito dinheiro guardado lá, então esse tanto que ele pega é um tanto que quem fosse checar o cofre não ia perceber que houve alguma manipulação ou que alguém mexeu ali dentro. Então ele retira esse dinheiro e vai embora. No dia seguinte, a família do Camilo estava em outra cidade, eles não estavam ali. No dia seguinte, o Pedro vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. Chega lá, tá tudo fechado, né? É o Camilo que abria a empresa. O Pedro chama a polícia, fala, olha, eu vim aqui trabalhar, tá tudo fechado, acho que pode ter acontecido alguma coisa. Aí a polícia arromba a porta e encontra o Camilo morto lá. A partir de então se instala, né, toda uma investigação, mas diante desse contexto, o Pedro, vamos dizer assim, conseguiu camuflar bem a situação de maneira que ele não foi incriminado. Ele deu todo o apoio à família, à esposa, os filhos do Camilo, para que eles pudessem receber todo o auxílio, tudo. E assim que a situação esfriou, o Pedro ele muda de cidade, vai trabalhar num outro local, aonde ele vai abrir o seu próprio negócio e vai crescer muito, ele vai se desenvolver, ele vai se tornar uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente nessa nova cidade. A questão é que desde o momento em que o Pedro comete esse assassinato, ele passa a ser assediado pelo Camilo. O Camilo, desencarnado, querendo vingança daquele ato que o Pedro cometeu, completamente revoltado, indignado, alimentando um ódio tremendo pelo Pedro, e ele vai se vincular ao Pedro. E o Pedro, obviamente, cometeu isso. O Pedro, ele não era, vamos dizer assim, um assassino profissional, né? Não é um serial killer. Então, ele cometeu um crime num momento de, vamos dizer assim, de cabeça quente. Vamos dizer assim, num momento que ele não parou para pensar, mas ele carregava uma culpa consigo. Ele não dormia tranquilo por aquilo que ele cometeu. Então, essa condição, né, essa culpa do Pedro, né, associada ao ódio do Camilo, isso obviamente criou um link, né, cria uma vinculação, uma sintonia mental entre o Pedro e o Camilo, e o Camilo passa então a influenciar espiritualmente o Pedro ao longo da sua vida. Essa influenciação ela começa a se tornar cada vez mais intensa, né? Então, principalmente durante a noite. Então, quando o Pedro dormia, o Camilo se aproximava e então os sonhos, né, do Pedro são aqueles sonhos que quase que são lembranças. E o Pedro, para tentar fugir desse contexto, desse sentimento de culpa, dessa lembrança, dessa memória que ele trazia, ele querendo apagar aquilo da cabeça dele, ele acaba fixando a sua mente. Isso é um mecanismo de defesa, ele não faz proposital, né? Mas ele fixa a sua mente no cérebro intermediário, no córtex motor. Lembrem que no programa passado eu comentei com vocês que para a gente ter uma saúde mental, uma saúde espiritual, é importante que a nossa mente transite entre essas 3 regiões do cérebro, entre o cérebro inicial, o intermediário e os lobos frontais, que é o cérebro superior.
é importante que a mente transite. Por quê? Porque o tempo todo a gente precisa, né, das memórias do passado para poder organizar o futuro, a gente precisa do esforço e da vontade para agir, e precisa dos lobos frontais, das noções superiores da vida, justamente para nos guiar diante das situações, para que as nossas condutas estejam, por exemplo, em conformidade com as leis divinas, em conformidade com aquilo que Jesus nos ensinou. Então é importante que a mente possa circular entre esses três cérebros. Mas o que acontece com o Pedro? A memória, né, ou seja, a lembrança do assassinato, perturbava muito ele. Então o que acontece? A mente dele automaticamente começa a bloquear o cérebro inicial. Ele não consegue mais acessar aquele cérebro, porque ele quer fugir daquela lembrança, ele quer fugir daquele problema que ele está lidando com ele. E ele não consegue enfrentar o problema com tranquilidade. Então, ele fixa a mente no cérebro intermediário, que é o córtex motor, que é o córtex do esforço, da vontade, aquela região do cérebro da vida presente. E aí, como que ele vai fixar? Trabalhando. Então, ele mergulha no trabalho. Eu vou me dedicar ao trabalho dia e noite, incansavelmente, fim de semana, não tem pausa para descanso. Por quê? Porque descansar, parar, era momento para ele poder relembrar. Ele tem que ficar trabalhando o tempo todo, ele tem que se dedicar a algo incansavelmente, é uma maneira dele esquecer aquele fato. E isso é uma coisa automática, a gente faz isso. A gente sempre dá um jeito, quando a gente não quer enfrentar um certo problema, um determinado problema, a gente dá um jeito de escapar dele. Uma das formas é a gente se debruçar em uma atividade que faça a gente esquecer daquilo. Então, foi o que ele fez. E ele começou a trabalhar, condição que permitiu ele crescer financeiramente, né? Então, ele se tornou uma pessoa muito bem sucedida em termos profissionais. Porém, aquela perturbação, ela persistia, até que chegou num ponto que o trabalho já não atendia mais a necessidade. E aí o Pedro, ele decidiu então que ele ia se casar, ter filhos, porque era uma outra forma dele desviar a atenção. E aí ele se casa, inclusive ele se casa com uma mulher que era um espírito bastante elevado, uma pessoa que vai ser bastante importante na vida do Pedro, e tem, né, filhos, e isso faz com que e ele continuasse naquela tentativa, mas ainda fixo no cérebro intermediário. E ele não acessava os lobos frontais, a sua mente, né, não abordava o lobo frontal. Por quê? Porque quando a gente acessa, quando a gente carrega, por exemplo, culpa, quando a gente carrega mágoa, acessar os lobos frontais, acessar as noções superiores da vida, os ideais superiores, isso nos perturba. Por quê? Porque ali a gente identifica, porque é como se, lembram, é o superconsciente, né? É a parte, né, da nossa mente que vai apontar para nós onde estão os erros, onde estão as falhas. Então a gente também não acessa lá. Então não acessa lá a ponto da pessoa conseguir agir, né, ter ações que a conduzam para o caminho do bem. Então ele não consegue nem ter boas ações, boas atitudes, ele fica agindo automaticamente ali no trabalho, trabalha, e também não acessa o cérebro inicial para que as memórias não venham à tona. E aí, essa condição ela vai fazendo com que o Pedro vá adoecendo. Então, André Luiz descreve para nós que essa fixação no córtex motor, no cérebro intermediário, vai levando, por si só, um adoecimento. O corpo do Pedro vai reagindo a isso. Então, o seu sistema endócrino, ele coloca, né, todo o comando para as suas células, para o seu corpo, ele vai sendo prejudicado a ponto de que o Pedro vai adoecendo. Então, quando o André Luiz conhece o Pedro, ele estava numa situação, ele estava internado num hospital, né, bastante doente, embora fosse uma pessoa jovem, né, aparentava uma idade bem superior. Por quê? Porque aquela condição foi desgastando,
fisicamente o Pedro, foi gerando adoecimento. Além dessa condição, também havia a influência do Camilo, que o tempo todo, foram 20 anos, né, mantendo aquela perseguição espiritual sobre o Pedro, porque eles estavam sintonizados. Embora o Camilo, né, ele ficasse fixado no cérebro inicial. Por quê? Porque ele carregava a memória e ele queria agir para prejudicar, ele estava preso àquela memória passada. E o Pedro preso ao cérebro intermediário para tentar fugir daquilo. Mas, de uma forma ou de outra, ambos, né, são pessoas adoecidas. Essa influência do Camilo sobre o Pedro é um processo clássico que a gente encontra na doutrina espírita, a gente estuda, e quem trabalha principalmente com desobsessão vai observar muitos casos assim. A gente vê um processo claro de vampirização, chamada vampirização. Por quê? O Pedro, ele, nessa influenciação que ele recebia do Camilo, o Camilo ia sugando as energias, né? Ele ia extinguindo as energias do Pedro, que era também numa outra condição que contribuía para o seu adoecimento, para o seu desequilíbrio cada vez maior. Então a gente vai ter um problema gerado pelo próprio indivíduo, pela sua atitude, o seu sentimento de culpa, a sua fixação no cérebro intermediário e, ao mesmo tempo, o processo de vampirização, esse processo obsessivo que o Pedro sofria, né, mediante o Camilo, que queria essa vingança. Então, esse é um quadro bastante esclarecedor para nós, que André Luiz nos traz, para mostrar como é importante que a nossa mente possa transitar nessas 3 regiões cerebrais, e isso oferece para nós as condições para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Então, nem o Pedro conseguia sair, estava fixado, nem o Camilo conseguia sair, estava fixado. Quando o André Luiz conhece os dois, né, então um encarnado, o outro desencarnado, ele analisa o cérebro dos dois e ele vê que eles estão fixados e impedidos por si mesmo de poder avançar. Como que se resolve uma situação dessa? Esse é um caso muito interessante que o André Luiz nos traz. Por quê? Porque André Luiz, que está sendo acompanhado por Calderaro, né? Calderaro é o, vamos dizer assim, é o organizador, é o comandante dessa tarefa de assistir esses espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. André Luiz está acompanhando Calderaro. Calderaro, ele é um espírito de um conhecimento muito grande. Mas ele fala para André Luiz que tudo aquilo que ele sabe não é suficiente para tratar aqueles dois. Que o tratamento deles exigia amor, muito amor. Então precisava de um amor muito grande para conseguir atuar sobre os dois. E aí então Calderaro chama um espírito de muita luz, chamado Cipriana, a irmã Cipriana, que vem então ao encontro deles e que vai promover toda a terapêutica, tanto do Pedro quanto do Camilo, para conseguir libertar esses dois daquela condição. Mas era necessário um amor muito grande. Um amor tão intenso que quando a Cipriana se apresenta a esses dois, Pedro dormindo em desdobramento e Camilo ao lado dele, então eles vão se encontrar com Cipriana no mundo espiritual e para eles, né, Cipriana era Maria, mãe de Jesus. Eles achavam que Cipriana era Maria, mãe de Jesus, tamanho o amor, a aura que emitia esse espírito e conseguia envolver os dois. Se não fosse isso, era impossível romper esses laços. André Luiz coloca que eles estavam extremamente vinculados, havia muitos laços que uniam esses dois espíritos, né? Laços fluídicos em várias partes do corpo, não só no cérebro, vinculando esses dois espíritos, e que para romper isso demandava um sentimento muito grande. Quem quiser saber mais detalhes, eu recomendo que leiam na obra No Mundo Maior
Esse caso está descrito lá nos capítulos 3, 4, 5 desse livro. É muito emocionante a leitura. Quem tiver interesse de saber mais detalhes, vejam lá o que André Luiz nos relata. Na próxima semana, no próximo programa, nós contaremos um outro relato, também apresentado por André Luiz, para ilustrar o entendimento deste cérebro triuno. Que tenhamos uma semana de muita luz e de muita paz.